A paz de Deus e a graça bendita do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Hoje eu vou responder uma pergunta que tem me sido feita há muito tempo e que é uma pergunta que eu acredito que muitas pessoas têm, que é: Deus criou o diabo? E por que Deus ainda não destruiu o diabo de uma vez por todas? Essa pergunta é uma pergunta que é feita por todo ser humano que usufrui do pleno funcionamento das suas capacidades intelectuais. Deus é um criador? Deus criou uma coisa ruim dessa? A pergunta do povo é essa. E por que Deus ainda não deu um basta nas artimanhas e nas afrontas, em toda a maldade produzida pelo diabo e seus demônios? Bom, a questão não é bem assim destruir o diabo. Eu vou responder de uma forma bem simplificada para que todos possam entender. Deus ainda não destruiu o diabo porque ele tem os propósitos dele. Deus tem os seus propósitos em relação ainda à atuação do diabo nesse mundo. Na presciência de Deus, o nosso próprio Criador, que está nos céus dos céus, ele sabe que as manifestações do coisa ruim são teste para a nossa fé. Todas as manifestações do diabo, tudo que ele produz de maldade na terra e que muitas vezes nos afeta como cristão, recebemos ofertas, tentações, são uma prova se nós temos obras de obediência através da palavra. Se nós somos obedientes. Eu já falei várias vezes aqui no canal que só se salva aquele que perseverar até o fim. O próprio Senhor Jesus disse isso. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Querendo dizer então que aquele que não perseverar não vai ser salvo. Mas nessa atitude de perseverar, é perseverar de fronte, mediante todas essas manifestações demoníacas que estão na terra para desencaminhar o ser humano. O tentador não vem no corpo espiritual dele, porque o diabo tem o seu corpo espiritual. Ele não aparece ao vivo e a cores, mas ele manda pessoas, ele usa de pessoas. O diabo tem pessoas como veículos para fazer a sua vontade. Você já não ouviu falar que nos terreiros, quando os orixás, os espíritos, eles descem numa pessoa, eles falam que aquela pessoa é o seu cavalo? É isso que os seres humanos na mão do adversário do diabo são cavalos na mão dele. Então as ações malignas são através das pessoas, através de seres humanos. O inimigo tem várias maneiras para executar os seus planos para fazer a maldade. Deus poderia sim já ter dado um fim nele. Se Deus quisesse, Deus já poderia ter dado um basta em todas as obras malignas do diabo. E sabe por que Deus ainda não destruiu o diabo? Para que no dia que ele for lançado no lago de fogo e enxofre, que é o fim, o destino dele, para ser consumido, como diz a palavra, até lá tenha provas suficientes que ele mereceu tal punição. E também todas as pessoas que fazem a vontade do diabo sem se arrepender também irão para esse lago junto com ele. Para as pessoas que ainda estão vivas, ainda há arrependimento, mas para o diabo não existe perdão nem arrependimento, porque a decisão de Deus e a punição do Criador contra o diabo é irrevogável. Então não tem como Deus, nesse quesito, ele voltar atrás, que é uma questão de honra do Todo-Poderoso. Aí vem a questão: mas irmão Carlos Einar, por que Deus então criou o diabo? Deus, ele não criou o diabo. Esse ser mau, destruidor de vidas, que anda solto por aí? Não. Esse não foi Deus que criou. Ele não foi criado pelo Eterno. Em Salmos 11, versículo 17 diz: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Então, se Deus é justo e ama a justiça, não poderia partir de um Deus justo que ama a retidão e a justiça, um ser injusto, maligno e destruidor como o diabo. Ah, mas eu tô com a cabeça em parafuso então. Quem criou coisa ruim? Calma que eu vou te explicar. O que Deus realmente criou foi um anjo perfeito, um anjo puro, um ser angelical sem defeito. O tempo foi se passando após a sua criação e alguma coisa foi gerando dentro do sentimento do próprio diabo e que o tornou o que ele é hoje. Jesus disse em João 8,44 que o diabo não se firmou na verdade.
dando a entender que em um espaço-tempo da existência do diabo, ele esteve de pé na verdade, mesmo que por um pouco de tempo o diabo esteve firme na verdade. Depois decaiu da sua posição de anjo perfeito de Deus. Caiu dessa posição favorável para se tornar mentiroso, homicida e pai da mentira. Deus não criou essa coisa feia que vemos solto hoje por aí, de maneira nenhuma. Deus, ele não criou a serpente, o dragão, esse adversário que nos atenta. Deus não criou ele para ser mal. Deus não fez o ser humano para ser mal. Ninguém nasce maligno, a pessoa se torna má. O tempo, circunstâncias, tentações tornam a pessoa muitas vezes tomada pela maldade. Não que ela tenha nascido assim ou tenha sido dessa maneira toda a vida. Existe muita coisa que vai cauterizando a mente das pessoas e que a pessoa vai se deflagrando e a pessoa se torna irreconhecível. De um status de uma pessoa boa, de uma pessoa amável, ela deixa a maldade entrar dentro do coração e se torna um ser que ninguém reconhece mais. Às vezes até por uma decepção, por uma promessa não cumprida, por um amor não correspondido. O adversário, o inimigo, ele queria também ter um trono lá no céu. Ele queria fazer um trono para ele e foi lançado de cima a baixo. E por um desejo de governança, ele se tornou no que ele é hoje no mundo. O que você me diz sobre isso? O desejo de governar, de ser alguém poderoso e não conseguiu o seu objetivo. Então o diabo se tornou essa coisa má, destruidora, maligna que nós vemos hoje. Eu acho que de todas as denominações evangélicas, uma das que mais é atacada aqui no YouTube é a Congregação Cristã no Brasil. Inclusive tem um canal aí que a cada 2, 3 horas lança um vídeo com coisas absurdas. E muitas vezes essa pessoa desse canal se ofende porque alguém a chama de anticristo, de bode. E eu fui procurado por muitos irmãos antigos que conviviam em outra época com essa pessoa que está aqui na internet fazendo todas essas denúncias contra a CCB. E esses irmãos me perguntaram por que essa pessoa se tornou o que é hoje, porque está irreconhecível. E nem sempre essa pessoa foi assim. Era esforçado na obra, dedicado, um testemunho exemplar, pregava a palavra nos cultos, mas o desejo dessa pessoa de ser ancião mundial o tornou essa pessoa tão amarga. Você acha que uma pessoa que lança vídeo a cada 2 horas, suando ódio pelos poros, destilando revolta, a pessoa não está bem, essa pessoa não está bem consigo mesma. Muitas vezes a gente julga as pessoas como elas são hoje, como no caso dessa pessoa, que eu profundamente de coração eu sinto dó. Essa pessoa vai dizer, mas ele não precisa da sua dó. Não é a questão de dó, de a pessoa ser um miserável, ser um coitado, não. A dó que eu sinto é ver uma pessoa que era de uma maneira, depois se tornou de outra, por questões que não são tão relevantes na vida. Eu já tive tudo para me tornar um dos maiores opositores da CCB aqui na internet. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Eu consegui vencer essa revolta que tinha dentro de mim. A revolta com pessoas que me prejudicaram, pessoas que fizeram mal para mim. Como também eu relevo esse ódio que vem contra mim de várias pessoas que são contra o meu canal, que se opõem contra a CCB. Ah, mas eu fui ferido. Eu acho que a melhor coisa é a pessoa perdoar. É o perdão. Mas eu fui ferido, me pisaram, me prometeram isso e aquilo, não me cumpriram, deram um pé na minha bunda, no meu traseiro. Isso não é motivo para nós sairmos aí pelas redes sociais ou em outros lugares destilando ódio, jogando pessoas contra pessoas, pessoas contra instituições religiosas. Meu conselho, perdoa e esquece as feridas. Existem tantas maneiras de nós gastarmos o nosso tempo ajudando as pessoas e não destilando ódio.
quando chega a esse extremo, infelizmente, a pessoa acaba sendo usada pelo mal. Querendo ou não, a pessoa é usada pelo mal. E essas pessoas que são usadas pelo mal para se levantar contra a fé das pessoas, se levantar contra a igreja, o meu conselho para você que hoje eu prego arrependimento para você. Se arrependa. Se arrependa enquanto você tem fôlego de vida nas tuas ventas, nas tuas narinas. Sabe por quê? Porque vai chegar o dia da vinda do Senhor e você vai ficar para a segunda ressurreição. Você deita hoje, vai acordar lá na segunda, já vai ter passado os 1000 anos dos salvos com Cristo na glória. E você na segunda ressurreição, quando acordar, vai bater de frente com o Todo-Poderoso. Aí nesse dia não vai colar desculpa nenhuma, porque o ancião me fez isso, o pastor me fez aquilo, porque a irmã, o irmão me fez isso, aquilo. Você que gosta de fazer inferninho na vida dos outros, fazer maldade, semear contenda, semear ódio, divulgar coisas ruins, se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa da sua maldade, para que você possa ter uma segunda chance na sua vida. Se é que as pessoas que já estão nesse patamar já não tenham se tornado blasfemos contra o Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo, deixe o teu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Não esqueça de ativar o sininho das notificações e apertar na opção receber todas as notificações. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, em grupos de WhatsApp e aonde você sentir. Termino te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus te abençoe, até um próximo vídeo. E um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pecado de Morte, o Dilema dos Condenados. Um livro que irá mudar pensamentos e conceitos. Já está disponível em versão digital na plataforma Hotmart. Link na descrição deste vídeo.